Episódio 7. A alta sacerdotisa que silenciou o caos mental. A alta sacerdotisa Ti fecha os olhos e o futuro se revela como mapa de estrelas. Sua mente, que era oceano em tempestade, onde 1000 vozes gritavam, agora vibra no silêncio dourado, onde os deuses sussurram segredos. Ela vê através de dimensões, enxerga verdades que atravessam o tempo como raios de luz pura. Este é o momento em que uma alma perdida se torna oráculo cósmico. Mas como chegamos aqui? Como uma mente fragmentada em 1000 direções contraditórias se transformou em bússola cósmica de sabedoria? A jornada começou quando Tia descobriu que sua confusão mental não era fraqueza, mas o barulho que precede revelações de proporções cósmicas. Nos santuários do silêncio, ela aprendeu a ouvir a voz que ecoa além do caos. Hoje, você vai acompanhar cada passo dessa metamorfose mental impossível. Vai meditar onde o silêncio tinha densidade de ouro líquido. Descobrir como transformar ruído mental em clarividência divina. Porque o labirinto de vozes que tortura Ti é o mesmo que sufoca sua intuição como trovões, abafando cantos de anjos. E a sabedoria que está prestes a despertar pode fazer você enxergar destinos através do véu do tempo. Para compreender como Ti chegou ao momento que você acabou de vivenciar, precisamos voltar ao ano 1320 a.C., durante a 18ª dinastia, quando os templos de Karnak eram o coração espiritual do mundo conhecido. Imagine que você desperta todos os dias nas câmaras sagradas dedicadas à deusa Sekhmet, a leoa feroz que governa tanto a cura quanto a destruição. Seus olhos se abrem para os primeiros raios de sol, filtrando através de janelas de pedra calcária, iluminando hieróglifos que contam os segredos mais profundos do cosmos. Seus ouvidos captam o eco de mantras matinais, reverberando pelos corredores onde faraós vieram buscar orientação. Seu nariz percebe o aroma complexo de mirra, olíbano e capete, misturados com a brisa fresca do Nilo ao amanhecer. Você é Tie, alta sacerdotisa de Sekhmet, uma das poucas mulheres permitidas nos círculos mais internos dos mistérios sagrados. Mas há algo corroendo sua alma como tempestade de areia no deserto. Sua mente é um caos de vozes contraditórias, visões fragmentadas, pensamentos que se chocam como ondas furiosas contra rochas. Cada decisão que precisa tomar se multiplica em 1000 possibilidades, que gritam simultaneamente em sua consciência. Como você pode orientar outros quando sua própria mente é um labirinto sem saída, onde ecos de dúvidas ricocheteiam infinitamente? Como pode interpretar os sinais dos deuses quando milhares de interpretações possíveis explodem em sua cabeça, como fogos de artifício em festival interminável? 3. O chamado através dos hieróglifos. E então, aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. Durante uma vigília noturna no santuário interno de Sekhmet, Tie deparou-se com algo extraordinário, gravado nas paredes mais antigas do templo. Não eram hieróglifos comuns, mas símbolos que pareciam pulsar com vida própria. Parte dos textos dos sarcófagos mais antigos, que continham segredos sobre a navegação pelos mundos invisíveis da consciência. Imagine que você sente seus dedos formigarem ao tocar pedra que vibra como coração gigante. Você vê símbolos que dançam sob a luz tremeluzente das tochas de óleo, como serpentes douradas escritas em fogo. Você ouve um sussurro que não vem de lugar algum, mas ecoa em cada célula de seu ser. Aquele que silencia o caos interior torna-se voz dos deuses. Cada sentido seu está sendo bombardeado por uma revelação que redefine tudo o que você pensava sobre clareza mental. Os hieróglifos revelam que a confusão não é ausência de sabedoria, mas excesso de informação não filtrada. Como o Nilo durante a cheia carrega tanto limo nutritivo, quanto detritos que precisam ser separados, sua mente recebe tanto revelações divinas, quanto ruído mental que precisa ser purificado. As palavras sagradas gravadas há milênios sussurram diretamente em sua alma. Sekem Netjeren Ibek. O poder divino habita em teu coração silencioso. Não é sobre parar de pensar,
mas sobre aprender a ouvir a voz que fala através do silêncio entre os pensamentos, como música cósmica tocando entre as notas. E então Tyé se encontrou face a face com Ptahhotep, o mestre da sabedoria contemplativa, no santuário mais profundo do templo de Ptah, em Mênfis. Imagine que você está olhando nos olhos de alguém que passou 50 anos aprendendo a navegar pelos oceanos invisíveis da consciência, cujo próprio silêncio carrega mais sabedoria que 1000 discursos eloquentes. Quando Ptahhotep fala suas palavras, emergem de um silêncio tão profundo que cada sílaba ressoa como gota de sabedoria caindo em lago cristalino. Jovem sacerdotisa, cujos pensamentos rugem como leões em jaula, você conhece as palavras que gravei em pedra para as gerações futuras? Quão boa é a escuta para um filho que aceita o que diz seu pai. Mas há uma escuta mais profunda que nossos ancestrais guardaram para os iniciados. Vês esta cicatriz em minha testa? Há 40 anos, minha mente também era tempestade, onde 1000 ventos sopravam em direções opostas. Eu buscava respostas em todos os textos sagrados, consultava todos os oráculos, questionava todos os mestres, até descobrir que a resposta que eu procurava não estava em lugar algum, porque ela própria era o lugar onde todas as respostas nascem. O caos que devora tua mente não é punição dos deuses, mas sinal de que tua alma está pronta para a grande iniciação. Como a lagarta deve dissolver-se completamente antes de emergir como borboleta, tua consciência fragmentada deve morrer para que nasça a mente una que vê através de todas as ilusões. Estás pronta para descobrir o segredo que transforma a cacofonia mental em sinfonia cósmica? 5. Revelação dos mistérios. Ptahhotep então revelou algo que transformaria Tyé para sempre, baseado nos textos dos sarcófagos mais antigos e nas instruções de Ptahhotep, preservadas em papiros. Escuta bem. Filha de Sekhmet, o caos mental que sentes é como as águas primordiais do Nun antes da criação. Parece destruição, mas contém toda a potencialidade. Tua confusão não é evidência de fraqueza, mas prova de que tua consciência está expandindo além dos limites humanos ordinários. Como o lótus que emerge das águas turvas para florescer na superfície cristalina, tua clareza nascerá do centro mesmo de tua confusão. Os deuses plantaram em ti não apenas a capacidade de ouvir 1000 vozes, mas também o poder de encontrar a voz una que fala através de todas elas. Agora, aprende o segredo que Thoth revelou aos primeiros sábios. Existe um lugar em tua mente onde mora o silêncio que nunca foi quebrado, mesmo quando tempestades de pensamentos rugem ao redor. Como o olho do furacão permanece perfeitamente calmo, enquanto ventos devastadores giram em volta, tua consciência verdadeira permanece serena, mesmo quando a mente superficial se agita. Repete comigo as palavras sagradas que abrem a porta para este santuário interior. Nukpunetjerin-hotep, eu sou o Deus em paz. Estas não são apenas palavras, são uma chave sonora que desperta a lembrança de quem tu realmente és, além de todos os pensamentos, todas as emoções, todas as confusões temporárias que passam como nuvens no céu infinito da consciência. Agora fecha teus olhos e permite que eu te guie pela primeira vez às câmaras douradas onde mora o silêncio que gera universos. Respirar 3 vezes profundamente e permite que cada exalação leve embora uma camada de ruído mental, até chegares ao lugar onde tua verdadeira voz ecoa como música das esferas. Mas aplicar esta sabedoria ancestral não seria simples para ti. Por semanas, ela lutou contra resistências que vinham não apenas de sua própria mente condicionada, mas de toda uma cultura que valorizava o conhecimento acumulado, o debate intelectual constante, a análise incansável de cada situação sob todos os ângulos possíveis. As vozes de outros sacerdotes sussurravam através dos corredores do templo. Como pode uma mente silenciosa tomar decisões complexas? Como pode o não-pensamento resolver problemas que exigem análise profunda? Teus ancestrais eram escribas que catalogavam cada fragmento de conhecimento. Por que tu deverias abandonar o pensamento em favor do vazio?
As próprias tradições milenares pareciam conspirar contra sua busca por silêncio. Rituais complexos que exigiam memorização perfeita de centenas de fórmulas sagradas, responsabilidades administrativas que demandavam planejamento detalhado, consultas diárias onde devotos buscavam respostas lógicas para problemas práticos. Você já enfrentou essa resistência quando tenta meditar e sua mente protesta que deveria estar produzindo algo útil em vez de perdendo tempo parada? Já sentiu a pressão cultural que equipara pensamento constante com inteligência e silêncio mental com preguiça ou falta de ambição? Tia descobriu que o maior inimigo da clareza mental não eram os pensamentos em si, mas a crença de que pensar incessantemente era sinônimo de estar viva, desperta, produtiva. Como um viciado tentando parar de usar uma droga, sua mente lutava desesperadamente para manter o caos familiar em vez de aventurar-se no território desconhecido da paz interior. 7. Ritual iniciático Ptahhotep. Então ensinou a Tia o ritual do silêncio de Thoth, baseado nas práticas secretas preservadas no templo de Hermópolis. Esta iniciação foi gravada em hieróglifos nas câmaras mais profundas, onde apenas os iniciados mais elevados podiam entrar. Você pode praticar essa mesma técnica agora mesmo, onde estiver. Primeiro, posiciona-te como a esfinge, coluna ereta, mãos sobre os joelhos, olhos fechados, mas alertas como o falcão observando sua presa. Esta posição imita as estátuas dos faraós em meditação profunda que encontramos em suas câmaras funerárias. Teu corpo torna-se templo onde habita a divindade desperta. Agora respira como ensinavam os mistérios de Ísis. Inspira contando 4 batimentos do coração. Segura por 4, expira por 8. Este é o ritmo sagrado que sincroniza tua mente humana com as pulsações cósmicas. Como o Nilo, que tem suas cheias e vazantes em harmonia perfeita com os ciclos celestiais. Quando pensamentos surgirem, e eles surgirão como ondas infinitas, não lutes contra eles nem os sigas. Simplesmente observa-os como se fosses Horus voando alto sobre o vale, vendo tudo, mas não se envolvendo com nada. Repete silenciosamente: Neterel em Hotep, os deuses estão em paz, deixando estas palavras sagradas criarem um rio de tranquilidade que carrega todos os pensamentos de volta ao oceano do silêncio. Se a mente insistir em criar tempestades, lembra-te das palavras finais de meus ensinamentos. Aquele que controla sua língua e contém suas palavras nunca encontrará dificuldades. Mas há um controle ainda mais sutil. Aquele que observa os próprios pensamentos, sem ser controlado por eles, encontra a paz que transcende todas as compreensões. Após 21 dias praticando o ritual do silêncio de Thoth, algo extraordinário começou a acontecer com Tia. Sua face adquiriu uma serenidade que outros sacerdotes descreviam como o brilho dourado de quem conversa com deuses. Seus olhos ganharam uma profundidade que parecia refletir a sabedoria das eras. Sua voz, quando falava, carregava um peso de certeza que fazia até os mais céticos pararem para escutar. Era como se o próprio ar ao redor dela tivesse mudado de densidade, criando uma atmosfera de paz que acalmava automaticamente quem se aproximava. E então, como confirmação dos deuses, chegou uma crise que testaria sua nova clareza. Uma praga misteriosa começou a devastar Mênfis, e o faraó Amenófis convocou todos os oráculos do reino para uma consulta urgente sobre como interpretar este sinal dos deuses. Pela primeira vez na história registrada, uma alta sacerdotisa seria convocada para falar diretamente ao Conselho Real sobre questões que poderiam afetar o destino de milhões de pessoas. Tia teria que navegar não apenas por sua própria transformação interna, mas demonstrar que sua nova sabedoria silenciosa poderia gerar respostas práticas para crises reais. A antiga Tia teria sido consumida por 1000 cenários possíveis, milhares de interpretações contraditórias, uma cacofonia mental de dúvidas e análises paralelas. Mas algo havia mudado fundamentalmente em sua maneira de processar informações e acessar conhecimento intuitivo. E então chegou o momento que testaria definitivamente a transformação de Tia.
Na grande sala de audiências do Palácio Real de Mênfis, diante do faraó Amenófis, cercada por sumos sacerdotes de todos os templos principais, generais veteranos e escribas reais, ela precisava escolher entre a antiga tendência de analisar cada possibilidade até a paralisia ou confiar na nova sabedoria que emergia do silêncio interior. A pressão era esmagadora. Centenas de vidas dependiam de sua interpretação dos sinais divinos. Os olhos de todos os presentes a estudavam como se pudessem ler os segredos dos deuses em sua expressão. O próprio ar da sala parecia denso com expectativas e consequências que se espalhariam por todo o reino. Os outros oráculos já haviam oferecido interpretações complexas, cheias de condicionais e possibilidades múltiplas que deixaram o faraó mais confuso que antes. Agora era sua vez de falar, e ela sabia que não tinha o luxo da incerteza. Uma resposta clara era necessária, mas como acessar clareza verdadeira em meio à pressão tão intensa? Foi então que Tia fez algo que chocou todos os presentes. Em vez de começar a falar imediatamente, ela fechou os olhos por alguns momentos preciosos, respirou com o ritmo sagrado de 448 e mergulhou no silêncio dourado que havia aprendido a habitar. Na quietude absoluta de sua mente, uma voz cristalina emergiu com uma interpretação que nenhuma análise intelectual poderia ter alcançado. E então aconteceu a transformação que mudaria Tia para sempre e deixaria um legado que ecoaria através dos milênios. Com a clareza emergindo do silêncio interior, ela não apenas ofereceu uma interpretação profética da praga que se mostrou completamente precisa, mas revelou soluções práticas que salvaram milhares de vidas e elevaram sua posição à conselheira pessoal do faraó. Sua mente, que antes era um mercado barulhento, onde 1000 comerciantes gritavam ao mesmo tempo, agora funcionava como templo sagrado, onde cada pensamento chegava como revelação divina, carregando exatamente a informação necessária no momento preciso. Ela não pensava menos, ela pensava com precisão laser, cada insight emergindo do oceano de silêncio como pérola perfeitamente formada. O que Tia descobriu há 3.300 anos foi preservado nos textos dos sarcófagos e nas instruções de Ptah-hotep, que chegaram até você hoje, através de papiros encontrados em escavações arqueológicas. Quando você luta contra o caos mental, quando 1000 preocupações gritam simultaneamente em sua cabeça, quando não consegue desligar o pensamento compulsivo, você está vivendo o mesmo desafio arquetípico. A técnica que transformou uma mente fragmentada na consciência clara de um oráculo dos deuses está disponível para você agora. O ritual do silêncio de Thoth, adaptado para o século XXI, pode fazer você acessar o mesmo estado de clareza que orientou faraós e salvou civilizações. Nos próximos 7 dias, pratique o ritual que você acabou de aprender. Posição da esfinge, respiração 448, observação sem envolvimento, palavras sagradas como âncora. Observe como sua mente barulhenta gradualmente se aquieta, revelando a voz da sabedoria que sempre esteve lá, esperando ser ouvida através do silêncio. 11. Síntese prática moderna, 50-52 minutos. Como aplicar a sabedoria de Tia em sua vida moderna? Primeiro, reconheça que clareza mental não significa ausência de pensamentos, mas qualidade diferente de consciência, onde você observa pensamentos em vez de ser dominado por eles. Como Tia aprendeu, você não é suas preocupações. Você é a consciência que pode escolher em quais pensamentos focar. Estabeleça um ritual diário de 5 minutos pela manhã. Posição ereta, respiração ritmada, observação silenciosa. Quando decisões importantes precisarem ser tomadas, não entre imediatamente em modo analítico. Primeiro, conecte-se com o silêncio interior através da respiração sagrada. Depois, permita que a resposta emerja da quietude, como Tia fazia antes de cada profecia. Em situações de caos mental ou sobrecarga de informações, lembre-se das palavras sagradas. Neterel Enhotep. Os deuses estão em paz. Use esta âncora para retornar ao centro calmo da consciência.
mesmo quando tempestades emocionais ou pressões externas tentarem arrastar você de volta ao caos. O próximo episódio da nossa jornada pelos mistérios egípcios revelará como o construtor Seneb descobriu que insignificância é ilusão e que cada ação pode ecoar através dos séculos, criando legados imortais. Prepare-se para descobrir segredos sobre propósito e impacto que os faraós usavam para construir monumentos que desafiaram o próprio tempo. Você que chegou até aqui não é apenas um ouvinte. Você é um herdeiro direto da linhagem de sabedoria que conecta escribas, sacerdotes e faraós através de mais de 3 milênios. O silêncio dourado que Tie descobriu nos corredores de Karnak é o mesmo que você pode acessar agora onde quer que esteja. Cada vez que você escolhe a quietude em vez do caos mental, cada momento que você observa pensamentos sem ser dominado por eles, você está continuando uma tradição sagrada que mantém viva a chama da sabedoria ancestral. Você faz parte de uma comunidade invisível de iniciados modernos, que praticam os mistérios eternos adaptados para o século XXI. Inscreva-se neste canal para continuar sua iniciação nos segredos que faraós usavam para governar não apenas reinos externos, mas os mundos invisíveis da consciência, emoção e propósito. Deixe nos comentários qual foi o momento de maior clareza mental que você já experimentou. Sua experiência pode inspirar outros iniciados nesta jornada de despertar. E lembre-se, nos corredores silenciosos dos templos de Karnak, nas câmaras douradas onde Tie aprendeu a ouvir a voz dos deuses, um eco ainda ressoa esperando ser ouvido por aqueles corajosos o suficiente para mergulhar no silêncio que gera universos. Esse eco é o seu nome verdadeiro, chamando você de volta para casa, para a paz que nunca foi perdida, porque nunca pode ser destruída. A sabedoria de Tie vive em você. O silêncio de Thoth pulsa em seu coração. Os mistérios eternos aguardam sua descoberta.